Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 4 de fevereiro, está no final da semana, né? Estamos encerrando a quarta semana do tempo comum. E o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículo de 14 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tornara casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodes o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me dês agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, meditando esse evangelho que acabamos de ouvir, nós percebemos que a fama de Jesus desperta a consciência suja de Herodes. Quando Jesus começa a propagação do reino, a consciência de Herodes se acende. Quem não se reconcilie com o seu passado vai ser sempre atormentado pela luz da verdade, que é Cristo. Não é que Cristo goste de oprimir a nossa consciência, é porque Ele sabe que só a verdade pode nos fazer verdadeiramente livres. Como é bom colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, não é verdade? Como é bom ter a consciência tranquila de ter feito sempre escolhas justas, corretas ao longo do nosso dia. Herodes não vivia isso. Ele era constantemente atormentado pelo seu passado. Um passado de traição,
um passado de desonestidade. E João Batista não aprovava isso. Por isso, a consciência de Herodes era atormentado pela presença de Jesus, porque ele confundia Jesus com João Batista. Ele pensava que era João Batista que tinha vindo cobrar a maldade que ele fez, ou seja, a maldade de ter degolado João Batista a pedido de sua esposa, a esposa que odiava João Batista, porque João Batista era contrária àquilo que ela fazia. E às vezes essa consciência que atormentava o rei. Por isso, queridos e amados irmãos, reconcilie-se com o seu passado, pois é importante viver essa reconciliação. Quem vive da verdade e pela verdade vai ter que pagar o preço. Ou seja, quem vive da verdade e pela verdade vai ter que pagar um preço muito alto. João Batista teve de pagar com a própria vida, porque João Batista pregava a verdade, falava a verdade para o rei Herodes, e isso lhe custou a degolação, isto lhe custou a morte, mas ele jamais deixou de falar a verdade. Arriscar a própria vida por causa da verdade, não ter medo de dizer a verdade quando ela é necessária. Viver como cúmplice de um mal ou morrer como honesto, qual é a nossa escolha? Viver na cumplicidade de uma situação errada que talvez esteja perto de você, ou morrer como uma pessoa honesta, uma pessoa digna? Qual que é a nossa escolha? O dia da quebra desse silêncio chega para todos nós. Chegou na vida de Herodes. É a necessidade que nós temos de uma vida autêntica, uma vida única, como diríamos nos nossos tempos de hoje. Uma vida, uma ficha limpa, uma boa reputação, uma honradez, viver com coerência aquilo que nós decidimos viver, o que nós escolhemos para a nossa vida. Isto é importante. Não podemos querer agradar a todos, barganhando a verdade, abrindo mão de certos valores, de certos conceitos, de realidades que pertencem à verdade do Evangelho. Conceitos que não podemos abrir mão, verdades que não podemos deixar de lado. Então, queridos e amados irmãos, por mais que venha nos ter consequência, por mais que venha nos trazer algo de ruim, ou talvez uma consequência muito séria na nossa caminhada, mas temos que prevalecer sempre na verdade. Gostar apenas de ouvir a verdade embrulhada em belos discursos e poesias não muda a vida. A verdade deve ser encarnada, deve ser possuída, deve ser posta em prática. Foi isso que João Batista fez. Pagou com a própria vida o preço de dizer a Herodes que ele estava em adultério, que estava desonrando a sua família, desonrando seu irmão Filipe por tomar sua esposa. É um alto preço. É duro quando nós temos de assumir a verdade da nossa vida, porque muitas das vezes essa verdade se choca com estruturas de pecado, com estruturas de mentiras, com estruturas de trevas. Qual é a minha escolha? Qual é a sua escolha?
Hoje optamos pela palavra de Deus e assumimos o preço que nós temos que pagar por viver a verdade. Que o Espírito Santo dê a cada um de nós a mesma coragem, a mesma vontade, o mesmo vigor que deu a João Batista, ao ponto de entregar a sua própria vida por amor à verdade do reino de Deus. Que o Espírito sempre nos fortaleça, que o Espírito Santo sempre nos conduza no caminho da verdade e, acima de tudo, no caminho do amor. Que Deus sempre nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.